falciforme no Brasil, de como se deu, né? Na verdade, eu estou em Belo Horizonte, eu moro em Minas já há 35 anos, e eu sou da Bahia, então eu sou baianeira, né? Eu nasci no extremo sul da Bahia, e eu tive o diagnóstico da doença falciforme no meu último parto, quando eu quase parti mesmo, né? Aos 29 anos. Penso que foi de Deus até não ter, porque senão não teria minhas filhas, né? E contei com a sorte também de Deus, de meu marido não ter o traço, então as minhas filhas não nasceram com a doença. Na minha última, todas nasceram prematura, e na última gestação, às 32 semanas, eu entrei em uma gravidade enorme, e uma médica no pronto-socorro passou e me perguntou desde quando você sente essa dor. E eu falei com ela, ela falou assim, eu acho que eu sei o que você tem. E aí que foi feito o eletroforese de hemoglobina, e eu tive o diagnóstico aos 29 anos, onde eu pesava 35 quilos. Linda, bela, demais, por causa da hidroxureia. Né, que eu falo que eu tenho qualidade de vida depois da hidroxureia, porque antes era internação. Criei minhas filhas preparando elas para viver sem mãe, então nunca tive o prazer de fazer um café, um leite, qualquer coisa para elas, porque eu queria que elas ficassem bem dependente mesmo de caso eu partisse. E lendo, na época a gente não tinha tanto acesso às informações como hoje, já fui encaminhada, né, para o tratamento, e já fui, assim, sabendo que eu ia morrer no outro ano, que era uma sobrevida de 30 anos. E aí já fui também perguntando ao médico, sim, qual que é a minha possibilidade, o que tem que eu possa melhorar de vida, e imediatamente já iniciei o processo da hidroxureia. E aí que foi onde eu comecei a ter uma melhor qualidade de vida, de acabar a universidade, né, de chegar a um conhecimento, e entrei assim, na defesa, principalmente das pessoas do teste de pezinho, para que tivesse o diagnóstico precoce, da importância do diagnóstico precoce, para não ter que chegar na situação que eu cheguei já aos 29 anos, com insuficiência renal grave, com altos níveis de ferritina, por transfusões desnecessárias, porque eu já tenho hemoglobina basal de 7,5, mas toda vez que internava sangue. Então, eu comecei participando da associação aqui de Minas, bem só participando mesmo, mas como eu venho de outros movimentos, né, de movimento negro, da luta mesmo, de militância, e comecei a me incomodar bastante de pensar uma forma de se organizar para que as pessoas com doença falciforme não tivessem que passar pelo que eu passei. E assim ingressei mesmo na luta, assumi a Dreminas como presidenta. Por incrível que pareça, meu mandato era só de 4 anos, aí podendo reconduzir mais 4 anos. Aí o meu mandato venceu em 2016, e aí eu já estava com o Flávio preparado 3 anos, que a gente já estava com o edital tudo pronto para a eleição em 15 de junho, em 2016, e ele veio a óbito dia 8 de junho. Dia 8 de março. E aí então, se acabou, e eu não tinha feito um outro sucessor, e pedi prorrogação de mandato por 1 ano para me organizar o preparo de outra pessoa. E devido ao trabalho realizado entre Minas, o juiz prorrogou meu mandato por mais 4 anos, que eu não queria, mas ele prorrogou, né, por mais 4 anos. Falando de Minas, né, Minas a gente está bem acima em política pública de doença falciforme, de que todos os estados,
nós temos a melhor triagem neonatal, considerada a melhor do mundo, né? Que é realizada pelo NUPAD, da Faculdade de Medicina. E temos a Fundação Hemominas, que também é considerado um dos melhores hemocentros, o serviço de referência, que são 11 são 16 hemonúcleos no estado e 11 que atendem doença falciforme. No estado inteiro, que Minas tem 853 municípios. A Dreminas a gente acompanha 7.818 famílias de todo o estado, e nós temos um padrão diferente de todas as outras associações, porque a gente tem um apoio educacional e assistencial. Então, a gente tem uma equipe multi, né? A gente tem psicólogo, nutricionista, assistente social. Então, a gente tem uma estrutura de receber os pacientes, de buscar na rodoviária, de levar no hemocentro, colher a amostra, subir, almoçar, tomar café, descer para a sangria, tem toda uma logística que a gente já faz isso com muita propriedade, digamos assim. Conheci a FENAFAL e fiquei um tempo participando, até 2013 eu assumi a coordenação geral da federação. E a doença falciforme, ela é uma doença que perpassa só o campo da saúde, né? Nós temos dados importantes, e aí creio que é importante a Alvair saber, que nós vamos falar na reunião interna da FENAFAL, que a Dreminas ela foi considerada agora, dia 6 de março de 2020, como a única instituição de saúde de população negra e doença falciforme do Brasil com dados consolidados. Nós somos auditados pelo Ministério Público Federal do Trabalho e é onde que a gente conseguiu também colocar as pessoas como menor aprendiz e curso do Sistema ESTE. Mesmo sem ter conseguido inclusão da doença falciforme no rol das deficiências, as pessoas têm um conceito que deficiência é LOAS, e a gente sabe que não é, né? O conceito de deficiência é inclusão. Tenho uma formação acadêmica, sou cientista social, pós-graduada em ciências políticas, porque eu aprendi que eu precisava não só ser um ativista de movimento negro, mulher negra feminista, mas eu precisava ter um conhecimento técnico sobre aquilo que eu acredito de luta. Porque as gestões, elas praticamente querem me convencer a nós que temos a doença falciforme, nossos familiares, que nós somos culpados por ter a doença. Então, é muito importante que a gente conheça os nossos direitos, os nossos marcos regulatórios que a gente tem, a partir da Carta Magna, né, Constituição Federal, artigo 196, e também a Lei 8080, né, que dá as diretrizes do SUS, principalmente lá no artigo 5º, que considera os determinantes sociais, onde entra o racismo institucional, e nós estamos falando de 95% de população negra. Então, são pessoas com menos acesso à educação, menos acesso a saneamento básico, menos acesso à segurança alimentar. Então, as políticas precisam ser transversalizadas. Não dá para você lutar com a doença falciforme apenas no campo da saúde. Você precisa avançar, cobrar para que o quesito raça-cor seja incluso nas fichas, porque a gente sabe que sem os dados a gente não vai conseguir mesmo avançar nessas questões. E também não dá para você focar assim na doença falciforme sem pensar nas outras questões que a saúde da população negra enfrenta, né? Do genocídio da juventude negra, da dor dessa mãe negra, que a saúde mental não dá conta, das falhas da unidade básica, que não te garante o acesso, que seria nossa porta aberta, mas é nossa porta fechada. Do hemocentro que nega a hidroxureia para o paciente, ele está negando vida, ele está negando qualidade de vida para essas pessoas, sobrevida para essas pessoas.
né? Hoje eu estou com 55 anos e com qualidade de vida. Como diz a Jo, que ela está arregaçada, que a gente fala arregaçada, também estou tratando uma pneumonia, mas eu não me deixo abater com essas coisas, não, porque eu sei que a luta, a gente usa muito na FENAFAL, né, Alvaí, que a doença falciforme, ela é luta ou ela é luto. Ou a gente luta ou a gente morre. Nós não temos a terceira opção, né? Então, o mais importante para mim, no meu ponto de vista, é que as associações tenham conhecimento técnico. Não precisa ter uma formação técnica, mas é importante que a gente tenha um conhecimento técnico das nossas vias legais, do Ministério Público, que é um grande aliado, de estar com a entidade regularizada para participar de Reconecta, de edital, para conseguir manter uma questão de estrutura mesmo. Falando como pessoa com doença falciforme, e aí quando a Rosa falou que ela achou lagarta em superação, eu nem lembro dessa matéria, mas eu acho que foi do jornal Tempo, aqui de Minas, uma vez, que eles fizeram, tem muito tempo. Adreminas, a gente tem um respeito muito grande de todo mundo, porque a gente não é, eu não sou uma pessoa de discussão, de chamar mídia, essas coisas. Eu sou uma pessoa de diálogo, porque o diálogo é que resolve problemas, né? Então, eu preciso conversar com o secretário de saúde para mostrar para ele, olha, a doença falciforme, ela é isso, isso e isso. E eu preciso disso, disso, disso. E não vai gerar custo para você, porque a gestão preocupa com o número, né? E eu não sou um número, e não quero ser um dado estatístico. Eu sou uma pessoa, um usuário do SUS, com as minhas peculiaridades, as minhas individualidades, que precisam ser respeitadas conforme está prescrito no SUS, né? Universal, integral, equânime. Então, nessa questão do direito. E aí, quando eu chego na FENAFAL, o Alvaí fala isso, mas é muito pelo contrário, eu cheguei do nada, né? Cheguei chegando assim, e elas me receberam, já estava há muito tempo quando eu cheguei, e me acolheram com muito carinho e respeito, e sabe que eu luto mesmo, assim, mas eu luto de briga, mas não é briga de escândalo, é luto dos meus espaços de cobrança, do Ministério Público, de Supremo Federal, entendeu? De ir para o pau por causa do transplante, de fazer manifestação no simpósio, de chamar coordenador de sonho de capitão do mato em pleno simpósio lotado, né, Uai? Chama de racista. Então, assim, a gente brigou muito para que a gente tivesse hoje as 14 portarias que nós temos, né? Onde incluiu o Doppler transcraniano. A triagem neonatal, para mim, é uma das políticas mais importantes, que negar o teste de pezinho é tirar o direito à vida dessa criança ter uma qualidade de vida, para que não passe tudo que os adultos tiveram que passar. Segundo lugar, para mim, é o Doppler transcraniano, que vê essa criança aos 2 anos e já sabe se tem risco alterado para AVC, para entrar em regime de transfusão e evitar sequelas. E a hidroxureia, que é onde garante, principalmente as pessoas adultas que tanto sofreram, a ter uma qualidade de vida. Então, deixar de indicar a hidroxureia sem que comprove alterações renais, hepática, plaqueta baixa, é um crime. Né? Eu estou com uma úlcera no estômago, não é parâmetro para suspender a hidroxureia. Né? Mas isso aí, essa parte, eu acho que a Clarice, ela é a pessoa correta para falar sobre isso. Falar também da importância do fortalecimento das associações. Que ninguém faz nada sozinho, né? E a grande dificuldade, ao contrário de nós, que a gente não tem essa dificuldade. Tipo, se eu falar assim, amanhã eu preciso de 100 mães, 10 horas da manhã, eu tenho 100 mães, 10 horas da manhã. Mas é porque a gente está em outro território, numa realidade diferente, e aí a gente precisa respeitar também essa questão do território, né? A realidade minha é uma realidade diferente das outras pessoas.
Em Belo Horizonte, nós temos o piloto, o melhor programa de doença falciforme de Belo Horizonte. E nós não temos uma lei, uma portaria, nós não temos nada, porque isso não resolve nada. O que resolve é você ter fluxos estabelecidos na rede, né? Então, aqui em Belo Horizonte, nós temos fluxo de rede. Belo Horizonte tem 4.000 pacientes. E a gente tem um fluxo assistencial de rede. Então, por exemplo, a gente tem hospital de referência de criança para urgência, a gente tem hospital de referência para adulto, hospital de retaguarda, vaga zero de CTI, cirurgias de prótese, vesícula, de retirada de baço, independente de qualquer lugar do estado, porque a maioria é feita em Belo Horizonte, por ser considerado, ainda que é uma cirurgia não considerada de grande porte, porque a doença falciforme é grande porte, né? A colecistite, a esplenectomia e a prótese por causa da necrose. Mesmo se não tiver pactuação, a Secretaria Municipal de Saúde, ela autoriza a cirurgia de qualquer lugar do estado e é o tempo do preparo da transfusão para a cirurgia. Então, quando a gente regulou Belo Horizonte, a gente regulou praticamente 80% do estado de Minas Gerais. E isso foi fruto de luta. Eu movi uma ação pública contra Belo Horizonte em 2011. Estou falando da experiência que você fazia aí, estava aí. Eu movi uma ação pública contra Belo Horizonte, já que as consultas de média e alta complexidade e as cirurgias também são encaminhadas para cá. E nessa ação pública que eu movi, foi via Ministério Público, a gente conseguiu fazer com que, em um dia, cumprir 15 mandados de segurança. Nesses 15 mandados de segurança, era cirurgia, era ressonância, e o juiz deu assim, foi na sexta-feira a sentença, e tinha que fazer até domingo. Desculpa. Aí o secretário de saúde ficou atrás de mim, igual louca, porque eu tinha que fazer um ofício para o juiz explicando que o paciente não podia fazer a cirurgia sem transfusão. Falei, eu não, vocês que pagam a multa para o fundo, não quero nem saber, isso não é problema meu. Aí ficou o Hemocentro, a universidade atrás de mim. Não, você não faço não. Eu não faço não. O que eu posso fazer é abrir a drenagem para todos os postos logísticos do paciente interior, para buscar viária, servir almoço, levar para fazer a ressonância, só isso. Mas é pelo usuário, não pelo município. E acabou que eles tiveram que cumprir mesmo o mandato, e aí, a partir daí, o secretário de saúde, na época, Marcelo Teixeira, me procurou e falou, Zenó, vamos passar uma pá de cal em cima de tudo? Vamos construir juntos uma política de fato? Falei, mas é isso que eu tentei, né? 13 ofícios, você não me respondeu, então... E aí a gente começou a construir esse grupo técnico de trabalho, que é tudo amarradinho, a rede não fura. Não fura. A gente está na rede mesmo, na atenção básica, na questão dos exames de média e alta complexidade, ressonância 15 dias, ultrassom é uma semana, sabe? A maioria, mais de 90% dos pacientes do estado de Minas Gerais, do SUS, eles tomam hidroxureia, né? Nós temos, desses 7.000, quase 8.000 pacientes, nós temos mais de 3.000 que são quilombolas, 267 famílias ribeirinhas e 13 indígenas. Então, a gente precisa pensar nessa realidade tão cruel de um estado tão grande que não pode ser colocado no bojo. Eu tenho problema com bojo, né? A Jo mora longe, né? Então, a realidade dela é diferente da realidade de quem mora na capital. Então, de que forma que a gente vai pensar de organizar para que essa menina tão linda, tão bela, ela seja realmente respeitada enquanto cidadã de direito, para que a saúde dela, que ela tenha cidadania plena e qualidade de vida, né? Então, são essas coisas que eu tive que aprender aqui em Minas,
que o norte de Minas é o lugar onde mora a população mais vulnerável, né? Então, os dados de Minas, eles são gritantes, mas eu acredito que a realidade de todos esses estados, inclusive no simpósio de 2012 da educação, que a UAI lembra, os dados que o Simon trouxe dos Estados Unidos é o mesmo dado que a Minas tem, onde 95% são negros, 98% são beneficiários do Bolsa Família, 83% dos adultos não concluíram ensino fundamental, porque não tinha nenhuma política pública, a gente não estava dentro do SUS, internações longas e prolongadas, Estado ausente na reposição de aula, daí a grande evasão escolar. A gente vive num país machista, né, onde o patriarcado domina, então 92% das mulheres com doença falciforme ou mãe de pessoas com doença falciforme são mães solteiras, porque o companheiro não entende a atenção integral que essa mãe deixa de viver a vida dela para viver a vida do filho. Então, as políticas elas precisam conversar. Não tem como ser só no campo da saúde, né? A gente está falando de uma população extremamente vulnerável, que está dentro de vários determinantes sociais da saúde, né? Porque falta segurança alimentar, falta saneamento básico, falta educação, falta comida na mesa, falta atenção integral à saúde dessas pessoas. Então, assim, é pensar de que forma que os estados podem se organizar. Se organiza no formato que a gente tenta dialogar com o Estado, né? A gente não dialoga com o partido, a gente dialoga com o Estado. Se o Estado não quer dialogar, a gente tem o grande parceiro nosso, que é o Ministério Público. E se o Ministério Público não dá atenção, nós temos o Supremo Federal para fazer isso, né? Então, é assim que a gente consegue trabalhar. A história, estou finalizando, a FENAFAL tem 20 anos, né, de história, começou aí com o movimento negro, e acho que o nosso grande ganho é ter pessoas engajadas, igual a Havaí e outras pessoas, e a gente ter a ciência do nosso lado, né, porque os melhores cientistas do mundo e do Brasil do nosso lado, sempre, não faz nada sem a gente participar, e a gente está muito feliz com as novas conquistas, que apesar de um desgoverno, onde a perda de direitos foi bem frequentes, a gente conseguiu manter, garantir, não perder as conquistas dos 20 anos dentro da coordenação de sangue hemiderivado. Muito pelo contrário, nós conseguimos avançar e tem a novidade aí agora dos ciclos, que passou na Anvisa o registro, que a Clarice vai falar, que é a hidroxureia, que ela pode ser fracionada principalmente para criança. Então, assim, a minha fala é bem nesse sentido de passar os caminhos a ser trilhado e não ouvi nunca mais a Jo falar isso. Eu quero orientar ela como faz, e a FENAFAL pode fazer também junto, porque a gente tem atuação nacional, então a gente consegue, inclusive, mandar hidroxureia para o Mato Grosso, né, Uai? Eu quero agradecer a oportunidade e essa é a minha contribuição e estou à disposição. Então, o hidroxureia, inclusive, a gente conseguiu, não está faltando. O problema é os médicos indicar. E, na verdade, de tanta associação está batendo aqui, falando no grupo, é os pais que vão e pedem o hidroxureia. Quer dizer, não era esse, é o médico que tem que oferecer, né? Mas, inclusive, aqui nós temos uma médica que, apesar do hidroxureia ser a partir dos 3 anos, ela já tem 3 crianças que estão usando hidroxureia com 2 anos, porque tem muita crise. Mas é só essa médica. E outra coisa que eu percebo, Zenon, que muitas pessoas estão usando, mas também em doses muito baixas. Por exemplo, eu converso com os pacientes, eu uso 2 no dia, 1 no outro. Não é assim, entendeu? Eu vejo, porque quando eu fui no simpósio, lá com, né, que o doutor Fripong falou, olha, vamos dar o máximo, vamos dar o máximo. Eu cheguei e ainda falei, olha, doutora Sueli, eu quero a dose máxima para o Rafael.
Aí ela fez a conta, ele estava com 2, ela falou, dá para 3,5, aí foi para 3. Então, assim, ele está super bem, mas eu quero para os outros também. Mas parece que o médico ainda tem medo do, sabe? Vamos esperar, se não melhorar, eu converso com o paciente. A médica falou para esperar, se não melhorar, e ver o hidroxureia. Então, eu acho assim que está um atraso imenso. Vamos ver com a Clarice. Oferece uma denúncia no Conselho de Medicina, porque eles estão cometendo um crime contra a vida das pessoas com doença falciforme. E não é 3 anos. A hidroxureia é indicada a partir dos 9 meses, dentro dos critérios do sequestro esplênico, das crises de internação, síndrome torácica aguda. Está dentro do critério, a partir dos 9 meses, a criança já pode tomar hidroxureia na portaria de 2010. Que boa informação. Eu não sabia, eu achei que ainda era 3. Mas então isso é uma boa coisa dessa. Porque assim, se ele não sabe se ele tem medo, ele tem que ir atrás, né, Zenon? Porque hematologistas são eles. E Zenon, é uma coisa assim que eu até estava comentando, e Rosa, porque assim, eu até falo no grupo para ver se as mães. Por exemplo, quando meu filho começou a usar o Hidreia, a cardiologista falou: mãe, se ele não tomar sangue, o coração dele está com insuficiência e o coração é igual elástico, ele vai relaxar. E seu filho vai só transplante de coração. E aí ela dizia, tem que tomar sangue. Quer dizer, se essa cardiologista que está lá souber que o hidroxureia faria isso, ela pediria o hidroxureia, né? Mas cadê o hematologista que sabe disso, né? E aí a nefrologista falou, olha, seu filho está perdendo proteinúria na urina. Se você não usar um remédio para pressão, ele vai perder o rim. E aí, como eu tive no simpósio, eu falei com uma nefro e ela falou, olha, se ele está usando Hidreia, eu falei, olha, começou agora, depois de muita luta, porque mesmo falando, a médica não queria usar. E aí, ele falou, eu quero usar o hidroxureia. Ele tomou essa decisão. Eu falei, olha, ele quer usar, doutora, a gente conversou e ele vai usar, depois do simpósio. E aí ele começou a usar, reverteu o problema do rim, reverteu o problema do coração. Quer dizer, no usar o hidroxureia pode estar levando a um monte de outros problemas, que vai ter que ser problema mais tarde. Então, eu coloco isso no grupo, às vezes, com as mães que eu converso, para que elas estejam pressionando os médicos a pedir o hidroxureia, entendeu? Porque pode levar consequências, já pensou? Muito mais sérias. Até esse dia uma mãe falou comigo do interior, porque meu filho ele teve problema no rim. Eu falei, olha, tem que usar o hidroxureia, talvez vai reverter. Então, assim, mas, inclusive, a associação, nós fizemos reunião com a coordenação do Hemocentro, conversamos com os médicos, pediu, olha, tem que usar hidroxureia, não está usando pouco. Por que não está usando hidroxureia? Foi feito um estudo junto com a Nara e viu que está se usando muito pouco hidroxureia. Mas nem assim a gente não conseguiu. Então, vamos ver agora com essa reunião com a Clarice Lobo e vamos ver essa coisa que você está falando aí. Posso falar um pouquinho? Posso falar? Sim, Nara. É porque eu estou dirigindo, gente, vocês me desculpem, daí não tem como me escrever pelo chat. Em cima de algumas questões que tu colocaste, eu vou fazer algumas falas. Primeiro, em relação à estrutura que Minas tem e é o histórico que Minas tem, desde a época da Fátima, né, com a questão do teste do pezinho e da doença falciforme. Vocês possuem uma estrutura invejável. Nós temos o estado de Mato Grosso, que é enorme, tem dois hematologistas, um em Sinop, um em Cárceres e um em Rondonópolis, que não fazem hematologia, fazem oncologia. O município de Cuiabá tem hoje o município de Cuiabá, que é onde eu trabalho, né, que eu trabalho com a Secretaria de Saúde, na área técnica de saúde da população negra. Né? O município de Cuiabá tem em torno de 400 pessoas, mais ou menos, né? Com doença falciforme e não tem um ambulatório de hematologia. Né? Então, nós temos uma estrutura muito... Fora a estrutura muito ruim que a gente tem, a visibilidade da doença falciforme é pouca, tanto no município como no estado. E a estrutura que tem para dar conta da doença falciforme
do Estado, do meu ponto de vista, ela só está piorando. Né? A gente vê a questão do hemocentro, que o hemocentro já teve dentista, já teve o Doppler funcionando, né? Já teve isso, já teve aquilo, e hoje isso foi tudo reduzindo, e com a pandemia, a questão da atenção, as pessoas ficou muito difícil. Né? Então, eu gostaria de conversar, primeiro, assim, eu senti falta, sabe, de saber, e eu acho que a gente poderia pensar uma questão de rede, de saber como que estava o funcionamento dos hemocentros durante a pandemia, porque o hemocentro daqui foi, assim, muito, muito difícil, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. A outra coisa, Zenon, que eu vou falar para ti, que eu falei também para o... esqueci o nome dele, desculpe, que foi da outra vez que veio, né? As áreas técnicas, eu não sei, claro que em Belo Horizonte não, por exemplo, o fluxo de atendimento às pessoas com doença falciforme de Belo Horizonte é ótimo, né? Excelente. Só que eu vi, são 20 e poucas, mais de 20 pessoas elaborando. Aqui quem toca a área de saúde da população negra sou eu, junto com doença falciforme. Então, é uma pessoa para fazer tudo. Isso eu acho que é a realidade de outros municípios também que estão fora dos chamados grandes centros. Então, seria interessante que a FENAFAL pensasse, do meu ponto de vista, e identificar quais são as áreas técnicas de saúde da família e de doença falciforme existentes, para poder dar um suporte para a gente. Né? Você disse que não adianta ter política, mas a gente está construindo a política de saúde da população negra aqui, está pronta, mas com a última conversa que a gente teve com Eliette de Brasília, né, a gente aprimorou a lei porque a gente fez tópicos específicos de doença falciforme dentro da política municipal de saúde da população negra. Né? Então, eu pessoalmente sinto muito essa falta de assessoria e de articulação com outros centros para poder estar pressionando. Tem coisas, por exemplo, que efetivamente eu não posso fazer porque sou município. Nós temos um grupo estadual de coordenação das redes de atenção à doença falciforme que em 2020 se reuniu 2 vezes, em 2021 não se reuniu. Né? A área técnica de saúde da população negra já encaminhou 3 ofícios para a Secretaria de Saúde cobrando. Agora, eu não posso, enquanto serviço público, denunciar o serviço público. Eu não posso acionar o Ministério Público. A Prefeitura não vai fazer isso, a Secretaria de Saúde não vai fazer isso. Né? Então, essas são questões que também pegam. Então, eu gostaria de ouvir um pouco mais, né, a respeito dessa questão da articulação, de como a FENAFAL está fazendo isso, e gostaria também de saber como a gente pode utilizar mais a coordenação nacional do Ministério da Saúde. Porque, às vezes que eu procuro a coordenação, as minhas respostas não têm sido satisfatórias. Nara, mas falei que a gente precisaria. Tá cortando ou é a minha internet, gente? Eu não estou ouvindo. Wagner, do seu áudio. Rosa, você pode desligar o áudio do Wagner, por favor? A gente... Oi, sim, pode deixar. Eu estou meio aqui atarefada com a minha mãe com uma febre aqui, mas pode continuar. Não, desculpa, é porque como... Me ouvir? Nara? Agora sim. Então tá bom. Assim, eu acho que em momento algum eu disse que a gente não precisa pelo contrário, a gente precisa da política. Eu disse que não precisa ter uma lei ou uma portaria para a gente fomentar a política. Que a lei, por exemplo, se a gente fosse ter como parâmetro a lei,
A Constituição Federal já me diz que a saúde é dever do Estado. O que importa é você ter focos assistenciais, que é política pública de saúde. Também falei isso na minha fala, em territórios. Eu não posso comparar o território de Minas Gerais com o território, com as realidades de outros, respeitando as peculiaridades, as individualidades de cada cidadão e cidadã. Em relação à FENAFAO, Pois é, nossa, seu áudio está falhando aqui para nós. então, Tinha caído o internet da Zenó. eu vou ter. A gente está te ouvindo, mas tá intermitente assim seu áudio, sabe? Tá. Vou tentar melhorar aqui. Deu agora? Melhorou. Então, assim, a minha sugestão, sei muito da importância que você enfrenta, se você fazer alguma ação, aí falo politicamente, partidariamente, mas você pode encaminhar suas demandas para a Alvaí, e a Alvaí, que é associação afiliada à FENAFAO, pode fazer os encaminhamentos com a gente, e a gente que faz os encaminhamentos da coordenação de sangue sem nenhum problema, e a resposta é imediata, até porque não tem que querer responder. Eles são pagos para responder, né? Então, mas a gente não tem dificuldades com o Fabiano, nem com a Gilza. Todas as solicitações que a gente manda, a resposta é imediata. Quero muito conversar com a Alvaí depois. Eles respondem, desculpe, eles respondem. Mas não é o tipo de apoio que a gente precisa. Por exemplo, eu tenho agora, né, eu tenho uma população num determinado bairro aqui em Cuiabá de cerca de 780 haitianos. Nessa população eu tenho 3 pessoas com doença falciforme, né? Certo? Eu preciso desenvolver uma atividade de educação em saúde com eles. E eu preciso de algumas coisas, por exemplo, incidência de doença falciforme no Haiti, como é que é tratado isso? Um folder em crioulo haitiano, né? Então, uma série de coisas. E aí, o Ministério não tem, e diz para mim, não tenho, não sei, e pronto, acabou. É isso, né? Me parece que não há uma disponibilidade em ajudar. Ó, a gente tem isso e pronto. Assim, o que a gente sabe da história da África, a falciforme não tem... Nossa, está muito... o seu áudio está difícil, Zenó, porque ele está realmente cortando muito, está bem intermitente. A gente ouve 2 palavras, não ouve 3, mais ou menos assim. Pelo menos para mim está assim, não sei se para outras pessoas também está desse jeito. Sim. Eu vou fazer uma intervenção aqui. Eu penso assim, olha, Zenó caiu, ou fechou. A gente não vai conseguir encaminhar todas as nossas questões nessa 1 hora de reunião, e eu acho que, assim, o mais importante dessa reunião está sendo abrir esse canal, esse conhecimento aqui junto com a Zenó, né? Nos tornarmos aí parceiras mesmo, parceiros e parceiras amigos aí nessa luta. Então, a gente não para por aqui, com certeza a gente pode, depois a Zenó pode passar contato também para a Nara, né? Eu posso também, Rosa, Alvair, e a gente encaminhar isso numa reunião menor, talvez, né? Uhum. Eu gostaria, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir agora, mudei um pouco de posição, deu para ouvir melhor.
Melhorou. Eu gosto, eu sou muito, vou dizer uma palavra bem baiana, né? Eu sou muito intensa nas coisas que eu faço. Eu penso que todos os encaminhamentos que tem que ser feitos, todas as dificuldades, deverá ser feito para a associação dali, e a associação nos demande, né? Nos demande, que você pode ter certeza que todos os encaminhamentos que chegam ao Havaí, sabe disso, a gente dá direcionamento e cobra, né? A gente tem um departamento jurídico importante que pode fazer essa ponte. Agora, em relação aos haitianos, não tem mesmo, porque o próprio Haiti não tem, né? O próprio Haiti não tem nenhuma política lá, nem hidroxureia existe. Então, a gente precisa colocar essas pessoas na rede, no fluxo de atendimento, né? E aí, para que essas pessoas garantam a qualidade de vida. Penso que a fala da Clarice vai ser de extrema importância e peço que as demandas podem ser encaminhadas todas para o Havaí e o Havaí faz os encaminhamentos para a gente, que a gente vai, com certeza, contribuir e eu estou à disposição, assim, para o que for melhor de fazer sempre. Nenhuma demanda chega até a FENAFAL e fica sem resposta, né? Isso aí é um princípio mesmo que eu tenho de dar esse retorno. E aí tem que servir a associação, porque, assim, eu não posso tirar a autonomia da associação do Estado. É a associação do Estado que tem que receber a demanda, é a associação do Estado que tem que me demandar, né? Então, pode passar todas as demandas para o Havaí, tudo que tiver, e a gente faz os encaminhamentos enquanto federação e associação conjunta, seja no Ministério Público, seja onde quer que seja, já deixo aí como encaminhamento. Qualquer demanda seja feita para a associação daí, e a associação demanda a gente, com nossa estrutura, a gente pode fazer, mover ação em qualquer estado, em qualquer lugar, e se o Estado não responder como precisa ser respondido, ele será penalizado por isso, porque o SUS é tripartite, o município tem sua responsabilidade, o Estado tem, a União tem, mas o Ministério da Saúde, ele parte do princípio de direcionar, mas a ação é feita pelo Estado, né? E pelos municípios. Então, esse é meu encaminhamento que eu já deixo aí, que é a forma rápida da gente conseguir avançar. E prometo que assim que passar a pandemia, faço questão de ir aí fazer uma conversa nesse Hemocentro, como é que trabalha. Muito bom. A gente está já quase com 1 hora de reunião, né? E aí tem mais perguntas, pessoal, para a gente aproveitar, Maria Zenó. Eu já quero fazer uma pergunta. Quando podemos nos reunir novamente com Maria Zenó? Olha, eu sou muito flexível. A hora que a Havaí me chama, eu vou. Legal. E agora com essa ferramenta é muito fácil, né? A gente não tem desculpa, está bem, né? Mais fácil. E quero muito falar com a Jo, tá? Eu preciso conversar com ela. Maravilhosa. Obrigada, viu, gente? E aí, Rose? Oi, Rosilene, você fala alguma coisa aí, você também que usava hidroxureia, tiraram o seu hidroxureia, fala aí você também. Elas estão usando hidroxureia, graças a Deus, né? Mas a minha menina de 16 anos estava pulando a cerquinha, não estava usando certinha. Eu vim parar aqui na UPA com ela. Aí eu pressionei ela, aí ela falou que não estava tomando direito. Lembra que eu te perguntei, Rose? É porque eu sempre dei responsabilidade para elas, porque elas não vão ter eu para sempre. Elas têm que aprender a se virar. Né? E todo dia eu pergunto, tomou hidroxureia? Tomou hidroxureia? E a crise hoje foi muito intensa. Tá, Rosilene. Não é a Rosilene, não Aquino, não é a Rosilene de Cuiabá, né? Não. A Rose, a gente já é amiga, né, Rose? Aí de sim. Zenô já me ajudou muito, até com hidroxureia. Hidroxureia foi um alívio na minha vida. Na vida das meninas. A Ioana transfundia quase mensalmente. Depois do Hidreia, nunca mais precisou de transfusão. Ela fez transfusão para cirurgia. Foi alguma coisa que eu disse?
Muito bom. Mais perguntas, pessoal? Silene, tem alguma questão? Isamar? Vai, obrigada, Rosa, obrigada, Zenô, obrigada a todo mundo, viu? Essa live foi maravilhosa, incrível. Vocês são um anjo na nossa vida. Tem aqui, ô Zenó, a Ilzamar, o filho, nossa, estava com super problema, só internada, aí eu convenci ela a usar o Hidreia. Ela, inclusive, veio de Manaus. Ela tem parente lá em Manaus. E aí ela começou a usar o Hidreia e a vida dele mudou, né, Ilzamar? Mudou muito, graças a Deus. E é você que me convenceu, porque eu tinha medo, tinha muito medo. Mas depois disso, Hidroxuré é vida, gente. Ele nunca mais teve dor. Para dizer que nunca mais, esses dias ele teve uma pequena dorzinha, mas foi muito leve. Antes ele ficava internado, ficava 7 dias. Aí essa vez que deu uma dorzinha só. Deu só uma pequena dor, mas foi muito leve, graças a Deus. Não precisou internar, não precisou nem tomar remédio forte, só com a dipironia já estava bom. Foi muito bom. Muito obrigada. Agradeço, Avair, novamente você, sempre. As meninas com Hidreia, eu consigo controlar a crise em casa mesmo, da crise bem leve, bem leve. Agora que a Yasmin ficou uns dias sem tomar, vim parar aqui, porque a crise foi bem intensa. Gente, hidroxuré é vida. Então, Rosa, a Rosa me ouve? Sim, estou te ouvindo. Suas palavras finais, eu acho. Eu estou sempre à disposição e quero muito contribuir. Precisar é só chamar mesmo, que a gente está aí para reunir, qualquer horário que precisar. E agora que eu não preciso ir diretamente aí, que é longe, o que eu puder contribuir, o que a minha mente já foi dado aí para ser feito pelo Avair, e pode contar comigo, sim, incondicionalmente mesmo, assim, para tudo. Né? Muito obrigada, viu, Maria Zenó? Eu quero, então, agradecer a participação de todas as pessoas, lembrar que daqui 15 dias, daqui 2 semanas, a gente vai ter, então, dia 2 de dezembro, a doutora Clarice Lobo, né, que a Alvair também articulou para a gente, e a gente está nesse processo de construção dessas reuniões, né? A gente tem aqui uma construção coletiva. É a Nara, lá pela Secretaria de Saúde, a gente voluntariamente aqui, enquanto amiga da Asfante, a Alvair pela Asfante, o grupo de pesquisa lá que eu sou voluntário, o GPESC, e a FENAFAL agora. Na próxima divulgação, nós vamos incluir a logo da FENAFAL, viu? Eu vou encaminhar para o Avair o fluxo assistencial de Belo Horizonte, Isso. que a gente que é o piloto, e aí a gente vai articular, Avair, uma reunião via FENAFAL, já com o secretário municipal e com o secretário estadual, e já colocando as demandas que você vai colher aí, ok? Perfeito, muito bom. Alvair. Ok, Zenó, ok, ótimo. Muito obrigada, hein? E olha, é uma alegria imensa receber você aqui. Você sabe que sou admiradora, número 1. E, inclusive, foi com o Zenó que eu consegui também a Clarice Lobo, né? Mas eu gostaria de agradecer a todos vocês, viu, pessoal, que está aqui conosco. Silene, a Silene Zenon, ela teve necrose nos 4 membros, é uma guerreira, e ela tem prótese nos 4 membros, e agora ela está com uma úlcera muito difícil. E aí os médicos começaram a dizer para ela que não era da doença falciforme, aí foi que eu passei para ela a cartilha, pedi que levasse, é da doença falciforme, só que a úlcera dela fecha e abre, e aí ela ontem pensou, não, vai... Acho que não é da doença. Viu, Alvair, não sei se você sabe, mas a gente tem material disponível para as associações, tá? Não tem como, não. É só pedir e a gente manda. Legal. Ok. Eu até peguei um material e mandei para ela, foi que ela levou lá para o pessoal, porque estava dizendo que era da artrite, que era da artrose. Falei, não, é da doença falciforme. E aí, se não tratar como fosse, né? E aí fechou. Acabou o soro? Fecha, mas abre. Inclusive, abriu novamente agora, né? Boa noite.
Boa noite, Zenon, um prazer te conhecer, Boa noite. né? Conversar. Foi Meninas, muito o soro da Yasmin bom acabou, te tá? ouvir. Eu só quero fazer uma perguntinha só, também em relação à dioxireia, porque eu estava tomando ele, né, 2 comprimidos ao dia. Aí, como começou a aparecer a úlcera, o médico foi e tirou 1. Aí eu estou tomando só 1. Será que tem alguma relação, alguma coisa, tem que diminuir? Gente, a hidroxureia faz fechar a úlcera. Ela é Mas para aumentar a sua dose e não tirar. Eu já estou quase com uns 9 meses tomando só 1 comprimido. Não, ai Jesus, desculpa. Tá aí, por isso que eu falei, já está terminando, né? Mas eu tinha que fazer essa Participe da pergunta. live com a Clarice, que ela vai ser uma bela live sobre esse tema tão importante que ela domina tão Sim, bem. eu estava chamo ela de Mas eu chamo ela da fodona da hidroxureia. Se nós temos hidroxureia no Brasil hoje, nós devemos a doutora Clarice Lobo e o doutor Rodolfo Cansado. Também O só mais certo uma é colocação. chamar os hematologistas para assistir essa live, né, gente? Inclusive, por exemplo, eu não sei quanto você pesa, Silene, mas 2 comprimidos parece que é pouco. Eu estava pesando 60 quilos, agora eu estou pesando Pois é, 57. você entendeu, Zenó? Olha as coisas. O Rafael está com 3. Ele está ótimo, mas isso quando ele tinha, antes dele ter 50 quilos. Agora, lá no Paraná, a médica falou: olha, o seu, pelo seu peso, que estava com 50 quilos, já dá para ir para 4. Só que como você está super bem, não vamos aumentar. Então, para você ver, olha aí. Eu tomo Quando 4. eu estava tomando 2, Pois a minha hemoglobina ela estava 9. Agora, o último exame agora que eu fiz em setembro já foi para 7. Participe da live com a Clarice. Eu acho que é um tema gritante aí, a hidroxureia. Então, eu acho que participe. E eu vou tentar já no Ministério da Saúde com a Hemorrede, porque tem a Hemorrede do Serviço de Referência de Doença Falciforme, que precisa saber que precisa da hidroxureia. Isso aí é um papel que o Ministério da Saúde tem que fazer essa conversa na Hemorrede, né? E sobre o assunto, porque ninguém melhor do que a Clarice para falar disso, sabe? A Vail podia chamar os hematologistas para participar da live também, né? Seria muito importante, né? Não, isso, o Rosalino vai fazer um ofício, vai lá no Hemocentro para que os médicos participem. Porque Zenon é terrível, sabe? Às vezes, nós fizemos uma reunião esses dias, convocamos a Secretaria de Saúde, convocamos o Hemocentro, não compareceu ninguém na reunião e nem mandaram por que não participou, entendeu? Então, assim... Faz sempre essas convocações via Ministério Público, faz um ofício, solicita ao Ministério Público uma reunião com fulano, beltrano e cicrano para tratar do tema tal, que no Ministério Público eles não podem negar, eles têm que comparecer. Ah, ótimo, então já vamos fazer esse do hidroxureia. Exatamente. E também essa parte o Ministério da Saúde vai intervir em relação à hidroxureia, que é um papel também que eles têm, né? Então, tem coisas que a gente já está saindo aqui pronto, né? E demais, eu estou à disposição. Nara, pode contar comigo o que você precisar, viu? Amei te ver, belíssima. Muito obrigada, Zenó. A gente está finalizando, então, a nossa reunião de hoje e a gente espera contar com todo mundo para continuar essa conversa, então, agora com a presença da Catarina, que chegou aqui, no próximo dia 2 de dezembro. Um abraço para todo mundo. Vou participar da live da Clara. Um abraço para vocês aí, deixei as mulheres conversar, tranquilo, estou ouvindo e estou aprendendo. Valeu, Zenó. Desculpe aqui, eu acabei desligando sem querer, Zenó. Valeu, Nara, valeu, Rosa. Tchau. Obrigada, gente. E essas coisas que falaram que eu vou fazer, Rosalino vai fazer. Oi, só uma coisa, gente, espera aí só um pouquinho.
Queria ver com vocês a história de conversar com o Paulo Araújo a respeito da proposta dele da política estadual de atenção integral à saúde das pessoas com doença falciforme. Ele fez um projeto de lei, eu não sei, eu pedi para encaminhar o projeto de lei para ler, não encaminhou até agora, né? Mas eu estou chamando para uma conversa, e aí eu gostaria depois, Alvair, de a gente nós estarmos na associação. Nara, Conversando com ele. Oi, Nara. É o seguinte, eu já peguei o projeto, liguei lá, já dei uma olhada, vou passar para você ainda hoje, você entendeu?